Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 50. A partir do verso 15. Semana retrasada nós começamos a falar sobre o sofrimento na vida de José. Aí semana passada nós interrompemos por causa do nossa celebração da ceia. E hoje, nos próximos 3 domingos, a gente vai estar falando ainda sobre a dor, sofrimento na vida desse grande homem de Deus. Gênesis 50, a partir do verso 15 até o verso 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Estudiosos do livro de Gênesis entendem que a pessoa que escreve esse livro é alguém que faz algumas perguntas existenciais. É alguém que refletiu sobre a realidade e ofereceu uma explicação, uma teoria, deu-nos uma referência e disse: vejam se essa referência ajuda a interpretar ou a discernir a realidade como ela é. Então é alguém que está ali imerso numa cultura, que tem as suas explicações, e ele também pretende oferecer a explicação dele. E ele diz claramente que o mundo é o que é em função das ações dos seres humanos. Ele olha para a realidade ali ao seu redor e encontra uma sociedade muito violenta, bárbara, e se pergunta: como foi que nós chegamos até aqui? Como foi que nós construímos uma sociedade como essa? Ele olha ali ao seu redor e vê pessoas abusando de pessoas e se pergunta: por que nós estamos fazendo isso uns com os outros? Ele enxerga, no meio desse caos, ele também enxerga atos de generosidade, de compaixão, de perdão, e se pergunta: de onde vêm sentimentos assim tão nobres, no meio de tanta perversidade?
Então, essas perguntas que quem lê o livro de Gênesis percebe que são feitas, essas perguntas que o autor de Gênesis faz a si mesmo, são perguntas que nós também fazemos. Nós também, pelo menos eu, né? Eu acho que você também se estranha quando se olha no espelho. Não estou falando do espelho do seu banheiro, gente, o espelho da sua casa. Estou falando do espelho da sua alma. Nós também nos incomodamos, pelo menos eu me incomodo com a sociedade na qual nós construímos, na sociedade na qual nós vivemos, assim como o autor do Gênesis. Nós também tentamos dar explicações aos fenômenos, aos fatos, às realidades à nossa volta, que algumas delas acabam nos afligindo. Nós também nos fazemos inúmeras perguntas diante de catástrofes, de problemas, de uma série de circunstâncias que acontecem no nosso mundo. Então, o autor do Gênesis parece que ele deseja conhecer e saber que forças são essas que atuam com força, com poder no nosso mundo. Então ele olha para a realidade ao redor dele e ele se pergunta: será que é apenas a ação do homem que está presente no mundo que nós habitamos? Existem outras forças além da ação humana, da vontade humana? O mundo é assim porque Deus quer, ou o mundo é assim porque os espíritos maus fazem tanta confusão no mundo? O mundo é assim porque nós viramos o mundo de cabeça para baixo? Então existem questões neste mundo, e o autor do Gênesis propõe isso e nos mostra isso, que nos levam a uma reflexão profunda, a questionamentos inquietantes. E a gente questiona não só assim eventos mundiais, mas a gente questiona também detalhes das nossas vidas. Por que eu perdi o emprego justamente agora que a minha filha marcou o casamento? Por que meu filho nasceu de forma prematura? Por que eu, tendo buscado fazer todas as coisas certinhas, corretamente, dá tudo errado na minha vida? Essas e tantas outras questões, elas fazem parte do plano de Deus, foi Deus quem decidiu assim. Então são perguntas inquietantes que estão presentes nesse livro, que estão presentes na vida de José, que estão presentes nas nossas vidas. Quem é José? José é o filho mais novo de Jacó. É o filho que a Bíblia diz que Jacó teve na sua velhice. É o caçula predileto de Jacó. Jacó compra para ele a melhor roupa que ele tem condição de dar a um filho. Compra para ele o melhor terno de uma das lojas mais badaladas da época. E os irmãos têm que mandar fazer uma roupa para eles numa tia que mora numa cidade longe. É mais ou menos isso. E José, ele fica ali na frente dos irmãos, desfilando e fazendo com a sua roupa e fazendo questão de mostrar ali para os irmãos que ele é o predileto do pai. E aí os dias vão passando e José faz questão de mostrar para os irmãos que ele não é apenas o predileto do pai,
ele também é o predileto de Deus, porque José vira para os irmãos e diz assim: olha, sonhei com vocês, e no meu sonho todos vocês eram meus escravos. No dia seguinte, José vira e diz: eu tive outro sonho. E os irmãos ficam zangados com isso. Vocês lembram quando José está chegando lá onde os irmãos o apanham para vender? Eles falam assim: ó, o sonhador, está vindo aí, ó. Tive outro sonho. E nesse outro sonho, não eram só vocês que se dobravam para mim, não, papai e mamãe também. E Deus vai fazer de vocês, todos vocês, meus escravos. Você gostaria de ouvir isso? Você gostaria de ter que conviver numa família como essa? Onde você sabe que o seu irmãozinho é o predileto do papai e da mamãe? No caso aqui do papai. E certo dia, como eu mencionei, eles estavam lá cuidando dos rebanhos, e Jacó manda o José ir até os irmãos para ver o que estava acontecendo. Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, então os que tomavam conta dos rebanhos, eles iam para longe e ficavam muito tempo longe. Então o pai manda José ir até os irmãos saber o que estava acontecendo. E os irmãos tramam ali para matar José, mas a gente conhece a história, né? E eles acabam vendendo José numa caravana de mercadores de escravos que rumava para o Egito, e José fica para o resto da sua vida longe de casa. Lá no Egito, a história é longa, né? Você pode ler essa história a partir de Gênesis 37, mas você já a conhece. O José, que tem familiaridade com sonhos, ele vai interpretar os sonhos do faraó. O famoso sonho das vacas magras e das vacas gordas. E ele também, ao interpretar os sonhos, ele vai oferecer para o faraó uma política alternativa naquele momento iminente de fome que vinha sobre a terra. E o faraó acha aquilo extraordinário e vai elevar José ao cargo mais importante do Egito, apenas abaixo dele. E a Bíblia diz que Faraó tira o anel do dedo e entrega para José e diz: olha, ninguém levantará o pé na terra do Egito sem a sua autorização. Você está com selo real, está aqui, ó. E José chega ao topo do mundo, abaixo apenas do faraó. Aquele período de fome se instala, seus irmãos passam fome, ouvem falar do abastecimento de comida no Egito, vão até o Egito em busca de recursos para sobreviver. Quando chegam lá, José os identifica, e os irmãos que praticaram contra José toda aquela maldade descobrem que de fato José agora como aconteceu no sonho anos antes, José agora de fato tem em suas mãos o poder de vida e de morte. E aquele sonho do José realmente se cumpre. Olha o que diz aí o verso 18 do capítulo 50. Vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. O tempo passa, Jacó morre, o sonho daquele adolescente se cumpre, e agora os irmãos estão à mercê da vontade de José. E aqui nós chegamos no texto que lemos, e aí a gente faz perguntas. Quem foi o responsável por mandar José para o Egito? Foi José, com a sua imaturidade infantil que vivia provocando os irmãos.
Será que foi José? Porque a gente pode pensar assim, se o José não provocasse os irmãos não teriam feito aquilo que fizeram com ele. Ou será que foram os irmãos que o venderam como escravo para o Egito? Será que não foi o pai que tem culpa nisso? Porque sabia, a Bíblia diz que o pai sabia das intrigas dos irmãos e ele manda José até aquele lugar. Ou será que foi Deus que levou José para o Egito? E aí parece que nesse momento aqui, o autor do Gênesis, ele chega ao máximo dos seus questionamentos, dos seus conflitos, porque ele está olhando para a realidade ao seu redor e está dizendo o seguinte: houve um tempo em que somente as duas mãos de Deus mexiam na realidade, e essa realidade tinha um nome: paraíso. Agora nós vivemos num tempo em que esta realidade não se chama mais paraíso. Isso acontece porque as mãos humanas estão mexendo na realidade. E o autor do Gênesis afirma que consegue ver algumas coisas nesse universo que claramente são obra das mãos humanas, obras humanas, onde parece que as mãos divinas não interferem. Outras são obras das mãos divinas, onde o homem não tem nenhuma participação. E outras são tanto obras das mãos divinas, quanto obras das mãos humanas. E nessa história de José, onde essas mãos estão agindo? São as divinas? São as humanas? São as quatro? Quais são as mãos que estão interagindo aqui? Alguém diria assim, evidentemente que são as mãos divinas, porque foi Deus quem deu sonhos a José, foi Deus quem levou José para o Egito e lá o engrandeceu, foi Deus quem colocou José como autoridade no Egito para dar sustentação à nação de Israel que nasceria ali. Tanto é a mão de Deus que a palavra de sonho, do sonho de José, ela se cumpre de fato. Os irmãos se prostram diante dele e dizem que são seus escravos. É evidente que são as mãos de Deus que estão guiando e cuidando de tudo. Olha o que diz aí o capítulo 45, versos 8 e 9. Assim, José falando aos irmãos, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Então, se você perguntar a José, quem te mandou para o Egito? José vai dizer, Deus. Deus me enviou para cá. Foram as mãos divinas que me enviaram para cá. E aí, se a gente diz que foi unicamente Deus, nós temos um problema teológico. Que os hipercalvinistas gostam de desconsiderar, que é a responsabilidade humana. Dizem que o A.W. Pink, que escreveu o clássico Deus é Soberano, ele disse que ele precisava escrever um outro livro, A Responsabilidade Humana. Se foi só Deus que enviou José para lá, a gente tem um problema. Os 11 irmãos de José, eles não são passíveis de juízo. No dia do julgamento, eles podem virar para Deus e dizer assim, nós fomos manipulados.
Não éramos nós. O Senhor nos manipulou. Nós éramos apenas marionetes. O Senhor não permitiu que tivéssemos liberdade de decisão. Foi o Senhor que colocou inveja no nosso coração a respeito de José. Foi o Senhor quem nos deu a ideia de vendermos José para o Egito. Foi o Senhor que manipulou as nossas consciências e induziu as nossas decisões. O Senhor é o responsável. Pergunta só para o José. Ele mesmo dá testemunho de que foi o Senhor. Então, se a gente diz que é só Deus, nós temos um problema aqui para administrar. Porque se tudo que acontece no mundo acontece porque Deus está fazendo acontecer, então o ser humano não é livre. E se ele não é livre, ele não é responsável. Se não é responsável, não pode ser julgado moralmente. Aonde tudo isso nos leva? Não tem juízo divino. Aqui no capítulo 50 do livro de Gênesis, parece que a pessoa que o escreve, cremos ser Moisés, ele nos oferece algumas respostas. Parece que aqui nós encontramos uma leitura conciliatória dessas duas doutrinas ensinadas nas Escrituras, extremamente relevantes, que não podem ser descartadas: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. No verso 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. José diz assim para os seus irmãos: vocês são maus. Vocês usaram mal a liberdade de vocês. Vocês intentaram e praticaram mal contra mim. Mas Deus continua soberano, e Ele apanhou o mal que vocês praticaram contra mim e o reverteu, e o transformou em bem. Então a gente olha para o texto e pergunta para o texto: afinal de contas, quem levou José para o Egito? Ele diria: a bondade de Deus e a maldade humana. E aí a gente pergunta: mas como assim? Foi Deus ou foram os homens? Os dois. Mas a gente não entende. Ou Deus é soberano e foi Ele que fez, ou o homem é responsável e foi ele que fez. O autor do Gênesis, como toda a Bíblia, diz assim: não dá para escolher, porque as duas coisas são verdades. Tanto foi Deus, quanto foi o homem. Deus está no controle da história, administrando todas as coisas, e o ser humano é responsável pelas suas decisões. Tanto a bondade, a misericórdia, a generosidade de Deus estão sendo derramadas sobre a história da vida de José, quanto a maldade humana está ali fustigando essa história, tentando destruir José. E é assim que acontece na nossa vida, na nossa realidade, nessa conflitividade que é existir. Esse conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana, ela vai perpassar toda a história da humanidade, desde Gênesis até os dias atuais. É algo que atravessa os séculos. É algo que nos perturba. É algo que todo mundo quer saber. O que acontece? Acontece porque Deus quer ou porque o homem quer? Um assunto extremamente controverso, debatido, relevante, porque ele mexe diretamente com as nossas vidas.
porque Ele nos oferece respostas para inúmeras indagações que habitam os nossos corações. O grande problema é que a nossa mente, ela é pequenininha, finita, e não cabe tudo aqui. Quando você lê a história de José, quando você lê a história bíblica, você percebe que Deus não perde o controle, nunca. E o ser humano não deixa de ser responsável nunca. Quando você lê a história de José e quando você vê o ensinamento bíblico, você vê que o homem faz tudo o que quer e Deus faz tudo o que deseja. O homem constrói a sua história e Deus constrói a história desse homem. E a história humana, ela vai se entrelaçando entre o humano e o divino. 2 mãos, 4 mãos, 2 mãos, 4 mãos. E entender o lugar dessas 2 doutrinas, dessas 2 verdades, é algo importantíssimo para a nossa fé, principalmente no que diz respeito à questão do sofrimento. Porque quando a gente entende essas 2 verdades, quando nós entendemos que elas caminham lado a lado, a gente começa a entender melhor algumas coisas, algumas situações complexas, embaçadas, e a gente começa a encontrar algumas respostas para a nossa caminhada cristã. Vou dar alguns exemplos agora. Quando a gente entende essas 2 verdades, a gente pode chegar a uma conclusão ou a um princípio importantíssimo. Qual? Não tente, porque se você tentar, você vai sofrer e não vai conseguir. Não tente dar explicações para muitas das circunstâncias da vida enquanto você as está vivendo. Se você encontrasse José dentro daquela carroça que leva ele para o Egito, a carroça ali chacoalhando, todo amarrado, igual um bicho, no meio do deserto, se você encontrasse José naquelas condições, virasse para ele e perguntasse assim: José, Deus está te mandando para o Egito? O que você acha que ele ia dizer? Errou dessa vez, Pedro. José ali, ele deveria estar babando de ódio, cheio de ira contra os seus irmãos. A consciência de que Deus o está levando para o Egito, certamente que não está presente na mente de José naquele momento. Se você encontra o José sofrendo no isolamento, na solidão, no esquecimento daqueles anos em que ele fica encarcerado, porque ele foi fiel a Deus, e não fez o que muitos teriam feito no lugar dele lá com a esposa de Potifar, e lhe perguntasse: foi Deus que te trouxe para cá? Provavelmente ele diria assim: quem me colocou atrás dessas grades foi aquela mulher diabólica, foi ela que me colocou aqui. Então, ao que me parece, a consciência de que Deus o estava levando até o Egito e que o fez passar por tudo aquilo, essa compreensão, naqueles momentos, para o José, seria impossível. Essa compreensão, ela vai crescendo
em José à medida que os meses se transformam em anos, à medida que o tempo vai passando. Então ele só enxerga a mão de Deus quando ele é um maioral no Egito e ele pode olhar para trás e entender o que aconteceu. Mas naquele momento em que ele estava a caminho, sofrendo, sendo perseguido como escravo, se perguntassem a ele quem que o estava levando para lá, dificilmente ele diria que era Deus que estava levando ele para lá. Olhando para a nossa realidade, eu diria: o que aconteceu na sua vida foi Deus quem fez? O que aconteceu na sua vida foi você quem fez? O que aconteceu na sua vida é algo que você plantou e você está colhendo? O conselho bíblico me parece que é esse: a gente não deve entrar por esse labirinto, porque se a gente entrar, a gente não vai sair dele com uma saúde emocional muito boa. Hoje à tarde, Cris estava vendo um filme lá com as crianças. Eu também estava vendo, mas estava vendo e não vendo. Uma mãe de 3 filhas, e uma delas teve uma doença terrível. Depois de muito tempo, a menina ficou curada. E aí o pastor da igreja chamou a mãe para dar um testemunho, e a mãe falou assim: durante o tempo em que a minha filha esteve enferma, quase à morte, eu perdi a fé. Eu fiquei muito mal. Eu não consegui orar. Como C.S. Lewis disse, quando a esposa dele estava com câncer, ele disse: nós cristãos, nós não conseguimos enxergar Deus com lágrimas nos olhos. Então, quando a gente está no meio ali do furacão, não é saudável da nossa parte tentar dar respostas, buscar dar respostas. Não tente explicar as circunstâncias da sua vida enquanto você as vive. Há um rabino chamado Harold Kushner. Ele escreveu um livro que é best-seller mundial. O título do livro é Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E ali ele conta muitas histórias. E ele conta algo interessantíssimo que aconteceu a ele quando, numa semana, ele foi visitar 2 famílias. E a primeira família virou para ele, 2 famílias enlutadas porque perderam a avó. E a primeira família virou para ele e disse assim: rabino, a vovó faleceu porque ela não suportou a viagem. O inverno onde ela estava era muito rigoroso e nós resolvemos trazer ela para cá. E nós não deveríamos ter trazido a vovó, deveríamos ter deixado ela lá. Mas nós resolvemos trazê-la, ela não suportou a viagem e morreu. Ele disse que alguns dias depois ele foi visitar uma outra família com a mesma situação. Sabe o que a família disse para ele? Ah, rabino,
Lá onde a vovó estava, o inverno era muito rigoroso. E nós pensamos em trazê-la para cá. Mas nós não tivemos coragem. E nós resolvemos deixá-la lá. E ela morreu. Ah, se nós tivéssemos tentado trazê-la para cá. Como você explica isso? Todos nós queremos encontrar lógica, coerência, nexo, sentido para muitas circunstâncias às quais nós não temos respostas. Isso aconteceu por quê? Até hoje, e eu acho que ainda durante muito tempo, quando eu chego numa farmácia, eu vejo assim umas bengalas, um negocinho assim vendendo bengala. E quando meu pai, ele estava andando devagar, eu pensei assim, vou comprar uma bengala dessa para ele. Porque eu sei que ele está com limitação no andar, eu já vi tantos idosos usando uma bengala, e todas as vezes que eu entro numa farmácia e vejo aquilo, eu penso assim, será que se eu tivesse comprado essa bengala, irmãos, isso adoece, isso nos deixa enfermos, esse não é um bom caminho. Não entre nesse labirinto. Existem muitas coisas que estão para além, muito além do nosso discernimento. Foi Deus que fez, foi o diabo que fez, fui eu que fiz. Não é o melhor caminho de leitura da nossa história. Ficar tentando encontrar respostas para coisas que a gente ainda está vivendo. Ali fui eu, não, ali foi Deus, aqui foi minha responsabilidade, mas se Deus tivesse me ajudado, não entre nesse labirinto. É demais para você, é demais para mim, é demais para a nossa mente. Qual é a alternativa que a gente tem? Qual é a saída que nós temos? A nossa responsabilidade. Como a Bíblia nos diz que nós somos responsáveis. Não pergunte por que aconteceu. Diga-se a si mesmo, tendo acontecido, qual é a minha postura daqui para frente? Uma vez que aconteceu, qual é a resposta que eu vou dar a essa situação de forma digna? Eu estava conversando com o Cris esses dias, essa semana, e a gente pensando assim, quanta coisa errada que a gente já fez na igreja, com os filhos, um com o outro. O que a gente tem que fazer daqui para frente? Assumir a nossa responsabilidade. O que a gente pode fazer daqui para frente? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? O que nós podemos fazer? Já aconteceu. E tendo acontecido, qual é a resposta, ou quais são as respostas dignas que nós podemos oferecer diante dessas situações? Onde eu errei? Onde eu poderia ter feito diferente? Onde eu falhei? Você não vai encontrar respostas para todas essas perguntas. Então,
viva com dignidade a partir de hoje. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. A responsabilidade humana. E por fim, a segunda verdade que a gente aprende aqui. Se por um lado, homens foram responsáveis por mandar José para o Egito, e eles são sim responsáveis, por outro lado, a gente aprende que, assim como José, nós devemos ter a consciência de que por cima de todas essas coisas, Deus está controlando, dirigindo, providenciando. Nós precisamos fazer tudo o que nós pudermos, da melhor forma que nós pudermos, envolvermos todos os nossos esforços, recursos naquilo que nós pudermos, e depois descansar em Deus, confiar em Deus, crer em Deus. Paulo dizia assim: eu vou fazer isso, eu vou para aquele lugar, eu vou ficar aqui há tanto tempo, eu vou ficar ali, e ele vai resolvendo a vida, e aí ele vai e coloca uma vírgula e diz assim: se Deus quiser. Se Deus quiser. Tiago vai dizer assim, ele exorta, ele chama a atenção, antes da palavra ele diz assim: prestem atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e ali passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Tiago diz assim: faça os seus planos da maneira mais diligente possível, mas confiando em Deus, incluindo Deus. Eu vejo as pessoas elaborando planos, e não me parece que Deus está incluído no plano elaborado pelas pessoas. Pelo menos na forma como elas descrevem, não me parece que elas estão preocupadas se é da vontade de Deus aquilo que elas estão pretendendo fazer. O autor do Gênesis nos diz: Deus controla todas as coisas. Por cima do mal, Deus está. Por cima e controlando as circunstâncias terríveis da vida, Deus está. Então, tudo que nós podemos saber é que diante de Deus e diante da vida, nós devemos buscar as respostas através da oração, do discernimento, do trabalho diligente, da responsabilidade que é nossa, de uma avaliação lúcida das circunstâncias, das alternativas, buscando conselhos de pessoas amadurecidas, de homens de Deus. O que aconteceu
aconteceu. Não dá para consertar, não dá para voltar. O que dá é para deixarmos no tempo que aconteceu e seguirmos a vida com a graça de Deus, confiando que Deus tudo governa e que Deus tudo faz para o nosso bem. Portanto, não tente dar respostas enquanto você vive os seus problemas. Seja responsável. Responda aos problemas de forma honrosa. E creia que Deus tudo controla, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Foi assim que o José procedeu, de forma responsável e descansando no Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Que assim seja, e que essas palavras possam servir de auxílio, de ajuda a cada um de vocês. Amém. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens,
amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando. Vamos orar. Ó Deus, como nós sofremos, Senhor, nesse mundo. Quantas angústias existem nas nossas casas. Quantas lágrimas existem nos lares. Traições, solidão, indiferença, violência física, verbal, psicológica, falta de recursos, ó Deus, pessoas que têm sonhos, mas não têm recursos, gostariam, idealizam, mas são incapazes de realizar porque não têm recursos. Indiferença, descrença. E ainda temos, ó Deus, o inimigo das nossas almas, que nos atormenta, que nos persegue, que vive ao nosso redor, querendo nos destruir. Ó Deus, tenha piedade de nós, das nossas casas, dos nossos lares, das nossas vidas. Ajuda-nos a encontrarmos alento, auxílio, ajuda na Tua palavra, nas verdades reveladas pelas Escrituras. Ajuda-nos a assumirmos as nossas responsabilidades, como pais, mães, maridos, donas de casa, profissionais. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos o que cabe a nós, o que compete a nós. Não nos deixe escaparmos, fugirmos, sermos omissos daquilo que o Senhor nos disse que deveria ser nossa responsabilidade. Como cristãos, ó Deus, quantas responsabilidades temos para com a sociedade, para com a igreja. Ó Deus, que essas verdades possam nos auxiliar, nos acompanhar, que essas verdades possam nos levar ao amadurecimento, ao crescimento. Leva-nos em paz.
as nossas casas, as nossas vidas, cheias de problemas que nos aguardam. E dá-nos a Tua presença, o Teu consolo, a doutrina da Tua palavra a nos sustentar. Leva o Teu povo, ó Deus, os Teus filhos e filhas que aqui estão, em paz às suas casas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Boa semana. Deus seja com vocês.